Boa tarde a todos que se encontram aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Boa tarde a quem está nos assistindo pela TV Assembleia. Esta reunião é para tratarmos dos cursos à distância, tanto nível superior como ensino médio, e fazem presente aqui a farmacêutica doutora Márcia Saldanha, conselheira federal de farmácia, que está me secretariando neste momento. Também a doutora Andresa Linares, que é minha assessora jurídica. A farmacêutica, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul, minha amiga doutora Kelly Slavec. Amigo presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, doutor Carlos Alberto Tavares. Amigo presidente do Conselho de Radiologia dos Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Odemir Lopes Félix. Rafael Furlaneto Bernardines, está ali, membro da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Educação Física, neste ato representando o Conselho Regional de Educação Física na pessoa do Domingos Sávio. E nossa amiga Cíntia Hernandes Costa, delegada do Conselho Regional de Biomedicina, que também se faz presente. A tratativa desta reunião se faz necessária porque tivemos aprovada nesta casa um projeto de lei de minha autoria que impedia a realização de novos cursos EAD no ensino médio. Este projeto, aprovado por unanimidade, foi ao governador do estado, onde ele iria vetar se nós não fizéssemos algumas modificações. Estava lá presente o Odemir, que aqui se encontra, representando os radiologistas, técnicos de raio-x, e também o Sebastião do Corém. E a assessora jurídica lá esteve também. A Procuradoria Jurídica do Estado entendia, naquele momento, que se não houvesse a mudança que eles estavam solicitando, o projeto seria vetado. Eu vou pedir, inclusive, que o Odemir possa exemplificar melhor tudo isso, porque lá ele estava. Me telefonaram, foram muito gentis, tanto a Procuradoria, através da doutora que hoje está no lugar do doutor Felipe, doutora Ana Carolina, né? E também, através de mensagens, conversei bastante com o Odemir no grupo do WhatsApp, para que pudéssemos chegar num meio termo. Eu inicialmente disse, deixa vetar, porque nós queríamos uma coisa e parece que não vai ficar 100% o que queríamos. Mas para hoje nós discutirmos isso aqui. Essa lei já foi publicada no Diário Oficial do dia 31 de julho de 2018. E ficou assim. Lei 5.242, que dispõe sobre a proibição da formação profissional dos cursos de nível médio técnico da área de saúde na modalidade de ensino à distância, com carga horária exclusivamente à distância. Artigo 1º. Fica proibido o funcionamento dos cursos de nível médio técnico voltados à formação de profissionais da área da saúde, na modalidade de ensino à distância, com carga horária exclusivamente à distância, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Artigo 2º. A fiscalização do disposto no artigo 1º é de competência do Conselho Estadual de Educação, sem prejuízo de atuação do Ministério Público Estadual, dos Conselhos de Fiscalização Profissional dessas categorias e de demais instituições incumbidas do cumprimento desta lei. Artigo 3º. Esta lei terá sua aplicação regulamentada pelo Executivo. E artigo 4º, esta lei terá aplicabilidade enquanto não existir legislação federal que trate sobre o tema de maneira específica. Esta lei entra em vigor no artigo 5º, na data de sua publicação. Então, ela já está em vigor. Eu vou abrir agora a palavra para que vocês possam expressar
o sentimento, o entendimento de cada um, que aqui representa os seus conselhos. Nós somos 14 conselhos, estamos representados hoje aqui por 5 conselhos, diríamos até que 6 eu como médico, mas não estou autorizado a decidir por eles. É um número pequeno, mas nós temos que tomar providências. Por quê? Nós temos um outro projeto em andamento aqui na Assembleia Legislativa, que é muito mais importante, não desclassificando pessoas de nível médio, mas eu digo a importância pela robustez desse projeto, a nível estadual e a nível nacional. E eu gostaria de ouvir, para que a gente pudesse tomar as condutas e que não fosse no afogadilho como foi naquele dia. E eu quero deixar aqui registrado e parabenizar tanto o Aldemir como o Sebastião, que foram audaciosos em tomar uma decisão para que não tivesse morto um projeto todo que nós tínhamos desenhado. Posteriormente, algumas pessoas criticaram, mas eu acho que para criticar tem que participar. E quem não participa não tem o direito de criticar. Então, eu deixo aqui muito à vontade todos vocês. Fiquei bastante chateado quando vi reclamarem do Aldemir e do Sebastião, porque eles largaram seus afazeres, largaram seus lazeres e foram ao encontro das melhorias, como hoje tem um grupo que está lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e não pôde estar aqui. Dividimos hoje, por isso não estamos com todos os conselhos presentes. E temos também a doutora Temes, que está com um filho com problema de saúde, que justificou a sua ausência. Mas gostaria de deixar bem aberto aqui, porque eu entendo que hoje a saúde do Mato Grosso do Sul, quiçá do Brasil, passa por essas decisões que nós vamos tomar no dia de hoje. Eu acompanhei ontem que o presidente do Conselho Federal de Farmácia, nosso amigo, Dr. Walter, entrou com uma solicitação proibindo esses novos cursos e pedindo providências imediatas. Todos os conselhos federais deveriam fazer isso. A saúde do Brasil deveria se unir nesse momento. Se questiona muito a saúde, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acompanhei de perto a votação num país próximo ao nosso, da Argentina, que se tratava sobre o aborto. Eu sempre fui contra o aborto, todo mundo sabe do meu posicionamento, a favor da vida, eu trabalho na saúde, eu sou um cristão convicto. E quando a Câmara Federal lá tinha aprovado o aborto, todo mundo achou que a Argentina tinha feito um retrocesso muito grande. Eu também achei. Mas ontem o Senado deu uma demonstração muito clara, evidente, anteontem, de que, foi na madrugada, acabou sendo ontem, que precisa ter mais cautela, precisa ter mais estudo, precisa ter mais discernimento das pessoas e investirmos mais em saúde. Foi esse o termo que eles utilizaram. Investirmos em saúde para termos medidas preventivas de uma gravidez, para que as pessoas pudessem ter esse discernimento que muitas vezes falta na juventude, e aí posteriormente acabam fazendo abortos clandestinos e indo à morte ou perdendo uma parte do seu aparelho reprodutor. Eu entendo isso como um alerta para nós brasileiros. Nós precisamos melhorar a nossa saúde. Falta de investimento financeiro? Todos vocês sabem que não é. É falta de melhor investimento do dinheiro que está lá nas coisas boas. Se inaugura um hospital do trauma numa capital onde somos entre as 3 capitais do Brasil com o maior número de acidentes automobilísticos. E o hospital do trauma está inaugurado há 4 meses sem nenhum paciente internado lá, porque não tem nada para funcionar. Por que enganaram todos nós? E nós fizemos o que nesses 4 meses? Nada. Estamos de braços cruzados. E aqui todos nós
da saúde estamos envolvidos com o Hospital do Trauma. O fisioterapeuta, o técnico de raio-x, o médico, quem trabalha com a educação física, o educador físico, na reabilitação posterior junto ao educador físico, ao fisioterapeuta, o farmacêutico, nós vamos ter que medicar eles lá, a biomedicina, que também vai nos auxiliar. Ninguém de nós aqui está fora de um hospital de um trauma. Sem contar com as nossas famílias e as nossas vidas, que podemos precisar desse hospital. E não fizemos nada. E ficamos de braços cruzados. Eu fui à tribuna da Assembleia. Só que o eco chega ali na porta e volta. Quando as coisas não são feitas com bastante clamor, vocês já viram que não funciona. Esta Casa de Leis aprovou muitas leis favoráveis aos farmacêuticos, desde que aqui cheguei. Por quê? Porque eu estava aqui? Não. Porque vocês se mobilizaram, vieram me procurar e nós fizemos o caminho correto, juntos. Juntos. Sozinho não conseguiria. Já disse isso a outros que poderiam ter leis aprovadas aqui, e fui procurado pela biomedicina e estamos estudando as condições para que nós possamos, individualmente e no coletivo, trabalharmos melhor a saúde. Infelizmente, nós não temos ainda, dentro da área da saúde, essa união que nós começamos a ter agora com esse grupo formado. Infelizmente, vamos ter um representante nosso do Mato Grosso do Sul, atuante, que não vai estar mais a nível de política, mas com certeza vai estar a nível classista, defendendo dentro da área médica, o deputado federal Luiz Henrique Mandetta. Mas eu, entristecido com essa notícia, mas eu tenho a convicção, doutor Carlos, que, por exemplo, a fisioterapia em outros estados, e nós temos legislações aqui, ela é muito atuante. Aí você fala, Paulo, eu preciso... Vamos! Mas tem que trazer as pessoas não sentiram ainda que a força que veio das ruas para tentar mudar o Brasil, para acabar com a corrupção no Brasil, começou nas ruas, movimento que muitos dos senhores e das senhoras participaram. Então, nós precisamos passar para os nossos colegas de profissão, para os nossos amigos da saúde, que nós temos que nos unir ou vamos sepultar a saúde definitivamente. Não vai ser mais o aborto clandestino que vai preocupar as autoridades. Vai ser profissionais mal formados, que não vão ter qualidade e que vão colocar em risco a vida das pessoas. Vão ser pessoas como hoje nós sabemos que no nosso país vizinho está inaugurando uma faculdade de medicina a cada 6 meses. Já são 12. A R$400. Uma escola particular em Campo Grande é R$1.000, R$1.100. A R$400. E eles vão pegar um canudo, um diploma, e vão tentar vir de qualquer forma trabalhar no Brasil. Muitos trabalharão clandestinamente. Não tem uma especialidade da saúde, e o educador físico entra na área da saúde, está no projeto, no programa de família. Não tem uma especialidade da saúde que não teve já os fakes, para não falar outra palavra, trabalhando dentro dos nossos cursos. Aqui em Campo Grande tinha um cirurgião dentista que ficou 10 anos atendendo, quando descobriram que ele não era. Médicos fazendo cirurgia. Nós, profissionais sérios, temos medo, cautela, quando nós sabemos. Você imagina essas pessoas, doutora Kelly, que não têm a noção anatômica, patológica, fisiológica, e estão fazendo atribuições que não conhecem. No achismo. E nós estamos de braços cruzados. Doutora Ana Paula, que é nutricionista e faz parte da Comissão Permanente de Saúde, sabe que tem muita gente hoje fazendo a sua área de nutrição, fazendo comida no fundo do quintal e ganhando dinheiro, e a pessoa acha que ela é nutricionista. Infelizmente, nós estamos vivendo dias difíceis. Ou unimos e tomamos decisões sérias
independente do que vai fazer o governador. Aí já não é problema nosso, é dele. Mas nós temos que ter as ações. O legislador tem que legislar. Vocês têm a obrigação de defender os conselhos e os profissionais que estão com vocês. Por isso eu abracei a causa. E quero deixar mais uma vez de público o meu apreço ao Sebastião e ao Aldemir, que foram lá e tentaram fazer o melhor. Se nós entendermos que não foi o melhor, vamos fazer um projeto substitutivo sem problema nenhum. Se precisar, faremos. Mas tem que ser decidido por nós. Eles fizeram o que poderiam fazer e a Andresa acompanhou e falou, não tinha outro jeito, doutor Paulo. Ou fazia ou perdia. E se você perde o primeiro embate, foi o que o Aldemir me disse isso e eu falei, toca, vai para frente. Eu concordo. Se perde o primeiro embate, você morre no nascedouro. Então, nós tivemos um fôlego para agora fortalecermos. Já vimos que a união faz a força. No dia da aprovação, tínhamos 6 pessoas aqui. Vocês 2 estavam, a senhora também estava, Márcia não. Kelly também não, ele não. Márcia estava, Márcia bateu foto. Estava sim, estava. Márcia estava, precisava até voltar, estava sim. Então, nós ali fizemos como se fosse um cabo de guerra, nós 6 puxando contra uma maré de pessoas que estão fazendo curso à distância e a gente correu para que não desse tempo de fazerem outras coisas, como tentaram fazer. Então, eu abro a palavra a vocês para que a gente possa entender melhor, primeiro, do nível técnico, nível médio. E aí entramos na discussão do nível superior. Está a nossa querida amiga do cerimonial, que pode, Carlos está solicitando. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, doutor Paulo. Também parabenizar o Aldemir e o Sebastião, como a gente fez no grupo, né? As críticas, acho que foram construtivas. A gente tem que discutir realmente. E a grande preocupação minha, em função de como ele foi, né, como ele foi sancionado pelo governador, é o fato de ela dar margem, a escrita dá margem para que, tanto para um lado quanto para outro, né, parece que é uma característica das leis, né? Infelizmente. É uma característica das leis. Tanto para um lado quanto para outro, usar estratégias para o seu interesse. Então, quando eu vi a palavra exclusivamente, que não poderia exclusivamente EAD, né, subentende-se que pode ser 1% presencial, por exemplo, que já não seria exclusivamente EAD. E aí a minha preocupação foi, parabenizo a luta de vocês, né, mas tenho preocupação com o projeto de lei que trata da graduação, né, que a gente está falando, inclusive, de corporações mais poderosas, né? Não quer dizer que um é mais importante que o outro, mas são corporações mais poderosas nacionalmente. Então, foi nesse sentido que eu acho que a gente vale a pena realmente a gente discutir, doutor Paulo, porque existe um número mágico das universidades, que isso é público, que a intenção é que seja 73% presencial, os cursos da saúde, e 27% EAD. Né? E a redação exclusivamente, não pode exclusivamente EAD, isso vai de encontro ao que eles querem. Vai ficar muito bom para eles, desse jeito. Eles simplesmente vão falar, não, realmente a gente está cumprindo a lei, né, de como foi. Agora, eu acho que vale a pena também mencionar, doutor Paulo, que desde o início, naquela reunião lá no Conselho de Farmácia, né, o senhor, inclusive, falou, vai ser uma tentativa, vamos que vamos. Né? Quer dizer, tanto pode dar certo como não. E eu acho que isso é valoroso da sua parte, entendeu? Eu acho que a gente já conseguiu fazer um barulho, a gente já conseguiu uma mídia, a gente conseguiu o público, né? Eu acho que precisa mais, a gente precisa trabalhar mais agora ainda, né, nessa questão da votação do PL da graduação, mas me preocupa esta forma da redação. Me preocupa. Carlos, eu penso igualzinho a você.
Por quê? Quando você deixa essa margem para o gestor, ele vai fazer o que politicamente lhe interessa. Ele não vai fazer o que é bom, muitas vezes, para as pessoas, mas aquilo que a conveniência lhe solicitar naquele momento. E essa também é a minha preocupação. Agora, o que é que se pode fazer? Vamos debater aqui, mas eu tenho algumas ideias que podem ser as soluções. Nós não vamos, por exemplo, mudar a cabeça de um gestor que está lá pensando na reeleição ou pensando numa outra coisa. Nós não vamos mudar. Mas nós vamos mudar o conceito das pessoas entenderem o que é. Essa aprovação, com esta legislação, saiu em tudo quanto é semanário aqui de Campo Grande. Todos online publicou. Então, as pessoas já ficaram alertas. Teve um que colocou, inclusive, Odemir, uma frase sua, que as pessoas não sabiam quem é que estariam atendendo elas daqui para frente. Estariam colocando em risco a vida dessas pessoas. E é isso que nós vamos ter que nos debater muito agora. Porque a informação nós passamos para as pessoas. Só que a comodidade, muitas vezes, é representada nessas entrelinhas. Eu fico 27% presencial, ou à distância, ou isso, ou aquilo. Quer dizer, esse número mágico, como você bem disse, como é que sabe que é assim? Se eu fiz o meu curso de medicina presencial na década de 80, eu não tive uma aula à distância e nem uma aula por telegrama, porque naquela época não tinha nem computador. Eu ia para Santa Casa, ele puxava a maca junto comigo, era técnico de raio-x, não era nem a função dele. Mas se a gente não puxasse, não tinha quem pegasse ali para levar para radiografar. Eles saíam lá da sala de raio-x para ir lá no PS, onde eu era acadêmico. O que está precisando? Ah, vamos. E ia de madrugada radiografar. Parece que quanto mais o mundo evoluiu, nós estamos perdendo esse contato. Reclamam que Campo Grande é a capital do suicídio. Por quê? Falta contato, falta diálogo, falta presença das pessoas. Mas querem tirar a presença até dos cursos da saúde. Se já não tem a presença dentro da casa, do seu pai, da sua mãe, que com essa vida super corrida, e você imagina a hora que tirar a presença de dentro da faculdade, onde a gente, às vezes, tem um professor, um mestre, e eu fiquei consternado quando você me disse, Odemir, do falecimento do Dr. Gerson Leme, e você falou, eu tinha que ir porque ele me ensinou. Ele foi um professor para mim. Um radiologista ensinou ele. É isso que eu carrego dentro de mim. Esse é o meu sentimento. É esse meu sentimento. De eu estar fazendo um diagnóstico no meu consultório, porque o professor Bira, meu professor de pediatria, que já faleceu, me ensinou como é que fazia aquele diagnóstico. Será que isso vai acabar? Vai ser esse DEL aqui, essa tela, que vai mostrar o caminho? Eu não consigo entender assim na área da saúde. Márcia, você está inscrita. E quem mais quiser, Odemir depois, Kelly. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, doutor Paulo, do senhor ter abraçado essa luta com o grupo. E dizer assim que parabenizar também o Odemir e o Sebastião, que estiveram lá na governadoria, no dia lá com a Andresa, com a assessoria jurídica. Eles fizeram o melhor que eles puderam, com certeza, e trocando ideia com o grupo. E assim, alguns, eu mesmo estava viajando, não pude ir, não pude estar lá presente. E como o doutor Paulo disse, foi no Afogadilho. Então, tudo que é feito assim, você tenta fazer o seu melhor, mas muitas vezes você não consegue organizar muito bem as ideias. E quando a gente começou a nossa reunião, nosso grupo para tratar desse assunto, a gente, pelo menos eu não tinha conhecimento, eu acho que até a assessoria jurídica, a Andresa, a gente foi descobrir aquela deliberação estadual aqui que trata sobre a porcentagem de EAD permitida aqui no nosso estado, lá no dia que vocês estavam lá, né, que veio um parecer da Secretaria de Educação. E assim, então, aqui no nosso estado, a situação é muito pior, porque eu estava olhando aqui aquela portaria do MEC, a portaria do MEC fala que é permitido até 20% EAD, né? E aquela aqui do nosso estado, eu estava olhando que ela permite, para os cursos de nível médio, no mínimo 20% tem que ser presencial. Então, assim,
É ao contrário. A nacional é 20%, até 20%. Aqui, para nível técnico, até 20% presencial, ou seja, os outros 80% pode ser EAD. É ao contrário, pior aqui no nosso estado. Agora, para graduação na área da saúde, cursos profissionais na área da saúde, aí melhora um pouquinho. No mínimo, 50% da carga horária presencial. Então, assim, a gente não tinha essa informação aqui. Então, além da a gente tem que envolver, eu acredito, né, a educação, o Conselho Estadual de Educação, a Secretaria, para essa discussão, para regulamentar. Acho que foi essa uma proposta, até que o Odemir vai falar, né, Odemir? Que vocês estiveram lá. Então, queria parabenizar e dizer assim que a luta é grande, né? O Dr. Paulo falou que o Dr. Walter ontem foi lá na Procuradoria-Geral da República fazer uma representação lá para pedir providências, né, contra o mercantilismo na área da educação, a banalização, porque a situação tá muito preocupante mesmo. Então, é isso. Odemir. Então, boa tarde a todos. Eu quero aqui dizer ao Dr. Paulo, parabenizá-lo pelo grande projeto aprovado, né, sancionado pelo governador, de muita coragem. Eu entendo que foi uma missão muito difícil. E na nossa área de radiologia, como já esclarecemos aquele dia na audiência pública, a nossa preocupação vem lá da década de... ali em 2008, começou o EAD aqui, e a nossa guerra é desde essa época. E para nós, da radiologia, que nós temos a jurisdição em Mato Grosso Sul e Mato Grosso, essa lei para Mato Grosso foi muito próspera. Por quê? Porque a gente embora não se encaixou essa palavra exclusivamente, para a gente debater junto com as instituições que regulam as resolutivas feitas pelo Conselho, pelo MEC e pela Secretaria, PCEDUC, aqui pelo Conselho Estadual de Educação. Então, é muito mais fácil a gente ter essa lei que já foi aprovada, foi discutida, parcialmente, agregou aí o contentamento, mas que a gente decidiu dessa forma, considerando principalmente que, se fosse vedada pelo governador, totalmente, ficaria muito mais fácil as discussões daqui para frente. Aliás, muito mais difícil as discussões daqui para frente. Por quê? Porque, como já disse isso, no nascedouro que você tem que resolver essas coisas. Então, se você tem a possibilidade de discutir ali e o projeto aprovado, o projeto discutido na audiência pública, e CCJ, importante, foi unânime em aprovar esse projeto e ir para a sessão do governador, para o plenário, aprovar e para o governador, então, sancionar, isso é um caminho muito difícil numa lei. E nós estamos falando de lei. Então, para nós, a lei, hoje, ela é fundamental para que a gente possa discutir essas coisas do ensino à distância. Tendo uma lei, a gente tem mais munição, a gente tem mais condições de fortalecer toda a parte educacional. Então, a graduação é bem distinta, é bem diferente, embora o Sebastião, nós conversamos muito a relação dos técnicos de enfermagem, que também é uma coisa assim, que está preocupando muito, essa banalização da educação. E a gente vê que esse projeto, essa lei sancionada, ela dá um upgrade, dá uma fortalecida para as discussões futuras. Então, a gente, juntamente com as assessorias jurídicas, a Andressa foi muito competente, e discutimos, e voltamos à tarde lá para a governadoria, e foi aquela luta, e entendemos que o melhor caminho foi esse, não abortar tudo isso naquele momento, e deixar, daquela forma, e discutir daqui para frente junto com as resolutivas educacionais. Então, para nós, foi o melhor caminho. Eu acho que esse é um momento importante da saúde, né? Vejo com muita preocupação o futuro da saúde em todos os segmentos, né? Todos os segmentos. Você quer destacar aqui uma coisa, doutor Paulo? Essa semana passada eu tive uma denúncia aqui no Conselho de Radiologia e a gente já fez uma investigação. A ressonância magnética, ela vai poder ser operada à distância. Então, hoje, existem 4 estados federados
São Paulo, Distrito Federal, BH e Mato Grosso do Sul, fazendo os procedimentos de ressonância à distância. Ou seja, adentra a sala o paciente, com o auxiliar de sala, coloca o paciente no gainterzinho ali, e o médico de São Paulo faz o exame. Como fiscalizar esse procedimento? Como fiscalizar a situação da enfermagem? Para acessar, compete ao enfermeiro fazer o acesso do contraste. Então, eu acho que essa lei era boa para a gente discutir, foi um limite, e a gente debater a saúde, porque daqui para frente, como o deputado falou, a coisa vai complicar cada vez mais. Eu acho que nós temos que nortear isso da gravidade da saúde no futuro. E parabéns a Andressa, viu, pela competência daquele dia. Discutimos muito, né, e deu tudo certo. Mas vamos agora para frente. Muito obrigado. Obrigado, Aldemir. Doutora Kelly, presidente do Conselho Regional de Farmácia, Mato Grosso. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero parabenizá-lo, Dr. Paulo Ciufi, que está brilhantemente, né, lutando. Eu acho que é uma luta incansável sua em relação à profissão da saúde como um todo. E a banalização que eles querem fazer, colocando o EAD aqui, né? Um EAD que a gente sabe que é fora da realidade, é fora de um contexto, vivendo num país que a gente sabe que toda hora alguém está sendo punido. E essas pessoas que estão sendo punidas, elas passaram por um curso presencial e nós já temos dificuldade disso. A cada hora a gente tem uma denúncia, problemas relacionados a vários profissionais da saúde e nós não podemos deixar isso parado. Realmente a gente tem que continuar e lutar. Vejo a importância que tiveram o Odemir, o Sebastião, acho que todas as pessoas envolvidas. Concordo com o que o Carlos falou, né, Carlos? Que realmente, na hora que fala exclusivamente, acaba abrindo um leque muito maior que poderia prejudicar. Mas eu penso assim, é uma coisa que já foi. O importante é que já passou e agora a gente tem que decidir daqui para frente. Eu sempre falo que passado é passado e a gente não vive... Quem vive de passado é museu. Então, assim, vamos olhar daqui para frente o que nós podemos fazer. Eu acho que agora é sensibilizar muito mais também os nossos profissionais da saúde, os outros conselhos que aqui não estão, para fortalecer mais e mais e a gente tentar cumprir o que está ali no MEC e também pela Secretaria Nacional de Educação, que fala que é até 20%. Eu penso que nós, como na farmácia, a gente tem lá nas diretrizes curriculares a porcentagem de 20%. E esses 20% nós discutimos tanto porque eles estavam colocando matérias, disciplinas que eram fundamentais para serem feitas à distância, não tinha como. Então, realmente, a gente mudou isso e colocou quais seriam as matérias, disciplinas que poderiam ficar feitas em EAD, né, que poderia ser à distância. Mas, assim, eu acho que é importante a gente unir esse grupo. Quero parabenizar novamente o Dr. Paulo Ciufi, porque não é uma batalha perdida, eu acho que ela é o começo. Eu sempre falo como cristã também, que sou... E tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus vomita quem é morno, né? E eu acho que aqui que todo mundo aqui não é morno, né? Ou nós somos frio ou nós somos quente. E eu acho que esse grupo, tanto o Sebastião quanto o Odemir, que estão à frente, que lá estiveram, se a gente estivesse lá, talvez, Carlos, a nossa posição seria essa, né? Na hora, a gente não sabe o que fazer, vamos passar desse jeito, e depois a gente vê que algumas falhas acontecem. Mas acho que o importante é essa discussão, para a gente chegar num acordo e unir cada vez mais. Eu penso que a gente agora pode melhorar isso, de repente amarrar, colocar uma porcentagem, amarrar pelo MEC, que já tem, né, normatizado. Eu acho que isso ficaria bom, Dr. Paulo Ciufi, já pegar pelo MEC que está até em EAD 20%, colocar isso, estender isso também para a graduação, que acho que é uma maneira que a gente tem de barrar um pouquinho. A gente sabe que a gente não vai barrar tudo, isso é impossível, mas a gente colocar que já tem uma padronização, que já foi feito isso, e falar da importância que nós temos, né, como profissionais da saúde. Às vezes, sensibilizar as coisas que acontecem com vários profissionais nossos,
que nós temos e mostrar que a gente já tem dificuldade com esses profissionais que fizeram o curso presencial. Imagina fazendo EAD. E quem que teria segurança, né, e de passar por um profissional assim? A gente vendo tantas coisas que está acontecendo. Hoje você olha numa rede social, no meio de comunicação, cada hora lá você vê um médico que era para fazer, que não era cirurgião plástico e estava fazendo. Não só médico, enfermeiros, farmacêuticos, odontólogos, tanta gente, né? E fora os falsos profissionais que nós temos também que tirar e driblar, né? Que eles conseguem diploma falso. No mesmo aconteceu no Rio Grande do Sul, com uma farmacêutica, que ela ficou por 7 anos, né, como militar, oficial militar, atuando lá no Rio Grande do Sul. E demoramos 7 anos para descobrir. Isso no estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, nós temos falhas, temos dificuldades, mas eu acho que a gente não pode deixar de desistir e de lutar. Então, mais uma vez, vamos continuar, vamos colocar aí o que a gente pode colocar para barrar mais e mais e pensar daqui para frente. A graduação é muito mais importante do que o nível médio, sim. Eu penso que ficou bom, né? Eu acho que não dá para a gente mudar, já foi, já passou, mas a gente pode ver daqui para frente, né? Eu agradeço, doutora Kelly. Lembrando que o nosso comodismo é que faz com que as coisas aconteçam, né? E eu me incluo. Eu sou legislador, mas sou médico. O Conselho Estadual de Educação no Mato Grosso do Sul, ele mudou o que o MEC até 20%. Aqui é 50%. Quer dizer, nós vamos ter que primeiro baixar esse 50% aqui para o que é o oficial no Brasil. Por que o nosso tem que ser a mais do que o do resto do Brasil? Né? Isso é uma vergonha. A saúde já é péssima aqui no nosso estado. Quando o camarada faz isso aqui, um conselho de educação faz isso daqui, professores que estão lá, educadores, fazem esse tipo de porcaria aqui, ó. Isso é porcaria, não é portaria, é porcaria. E eu vou reclamar disso aqui. Porque quando nós ficamos sabendo, Márcia, todos ficamos atônitos. Porque nós estávamos achando que nós íamos dar o primeiro passo a nível de Brasil, sendo que nós já demos esse primeiro passo. Errado. Ano passado, em 2017. 26 de junho de 2017. Então, nós vamos ter que fazer essa mudança, sim. Eu concordo com a doutora Kelly. Vamos avançar. Já demos um pequeno avanço. Vamos avançar. Só que, se nós permitirmos que tenha 20% aqui, vai continuar a mesma porcaria que está. Não vai melhorar. Nós temos que abrir os olhos. Então, é melhor deixar do jeito que está. Porque nós vamos passar recibo para os caras que estão fazendo curso EAD, que serão profissionais de meia tigela, né? Mas serão. Porque vão ter o seu diploma e vão ter a sua inscrição nos conselhos. Então, nós não podemos permitir mesmo. A palavra é essa, como o Mandetta disse. Se lá a nível federal, e o senador Moca foi claro com a gente aquele dia. O senador Moca deixou bem claro. No Senado, ele consegue. Mas tem que vir da Câmara. A Câmara tem que dar essa movimentação. E o Mandetta estava empolgado. Vou conversar com ele hoje, vamos ver. Porque é complicado quando você recebe um balde de água fria em todo o seu projeto de vida, né? E todo um projeto voltado para a saúde. Né? Ele que foi secretário de saúde e tudo mais. Mas é nesse sentido. Eu vou passar primeiro para o Rafael Furlaneto e depois a Cíntia fecha as falas. Bom, boa tarde a todos. Estou representando o Domingos Sávio, né, o presidente do Conselho de Educação Física. E eu queria dizer, né, parabenizar o deputado pela batalha na saúde, que sempre tem com mais esse projeto aí. É importante a gente salientar a discussão, o debate todo em relação a isso, porque a primeira experiência que o profissional tem é em conversa com o professor. Né? Essa é a primeira experiência que se tem, a primeira vivência que você tem antes até de fazer algum estágio, alguma coisa, é do que o professor já passou na área, do que ele já vivenciou, do que já aconteceu, e o EAD não apresenta nada disso, né? O EAD tira essa vivência, esse contato de pessoa para pessoa, de profissional que já está na área, que já atuou, que já viveu, né? E aí a gente vai tendo as primeiras vivências do profissional já com
com a certidão na mão, né? Com o diploma na mão. E isso é muito preocupante porque a gente tem inúmeros problemas, já foram citados por todos, né? De quem fez estágio, de quem vivenciou, quem tudo, e quem chegou no mercado no primeiro momento, se apresentou para o aluno no primeiro momento, nunca teve uma vivência, nunca teve um contato, né? E isso traz uma série de problemas e acaba inchando o nosso sistema de saúde, né? Os outros cursos têm que atuar de maneira paliativa num problema que já surgiu. Então, a gente deixa aqui como Conselho de Educação Física, né? Essa necessidade dessa nova discussão, de rever, né? Mas que esse EAD não aconteça, tá? Que ele não persista da forma que está acontecendo, né? Nós estamos jogando no mercado muitos profissionais sem vivência nenhuma, e isso vai trazer um grande mal aí para o futuro e para a saúde do nosso país aí. Obrigado. Muito bom, Rafael. Ontem, antes de passar para nossa amiga Cíntia, foi comemorada aqui a medalha do mérito advocatício, que leva o nome do meu tio Jorge Antônio Schiuff. E o deputado que foi propositor dessa homenagem, quem criou foi o prefeito, Marquinhos Trade, que é advogado. E quem fez ontem a propositura foi o deputado Lídio Lopes, que também é advogado. No discurso dele, não sei se vocês repararam, ele falou assim: eu entrei na política e tinha o presidente da Câmara Municipal, que era médico, eu, o governador do estado médico, André Putinelli, o prefeito de Campo Grande médico, Nelsinho Trade. E a saúde estava péssima. Agora, nós temos o presidente da Assembleia, advogado. O prefeito de Campo Grande, advogado. Mas a saúde continua péssima. Então não mudou nada. Quase que eu levantei lá que não pode e falei isso. O que é que melhorou? Nada. Então não é o problema, é que nós deixamos com que leis mortas, não sejam tão nefastas como estão sendo para nós. Porque a gente vai se acomodando, né? E se hoje a saúde está do jeito que está, é porque nós nos acomodamos. A nossa vida não é fácil. Aqui todo mundo tem 1, 2 empregos, e corre para cá, corre para lá. A gente não para. A gente não tem tempo para ver os filhos, para ver a família. Quantas noites de plantão, todos nós já passamos, sabe? E a valorização é péssima. Esses que estão aí, advogados, deviam valorizar mais, então, os profissionais de saúde, para melhorar, então, a saúde. Porque é péssima. Então, eu fico pensando, ele disse ontem que cada ano, 2.000 novos advogados bacharel em direito são lançados no mercado. Só que eles têm uma prova da OAB, que é dificílima. E aí há uma peneira, há uma triagem, onde desses 2.000, doutora, passam quantos por ano? 300. 1.700, bacharel só. Fica ali, quieto, porque não vai ter OAB, não vai poder trabalhar como advogado. Nós não temos isso na área da saúde. E vou dizer mais, aos senhores. Se fizermos uma prova hoje, os que tiveram presencial, 70% fica, não passa na prova. Eu falo, eu ponho minha mão no fogo ali, ó, pelos meus colegas. Não passam. Por quê? Não sei. Não se reciclaram, acomodaram, não tem prova, não tem nada, né? Abre o seu consultório, sua sala e fica atendendo, ou vai atender em algum lugar. Toca serviço, como vocês falam, e a gente fala mesmo. O que nós temos que fazer é isso, é evitar com que esse desgaste seja maior na área da saúde. Cíntia, biomédica, para falar aqui para todos nós. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Parabéns a todo o grupo, né? Em especial a Márcia e ao Dr. Paulo, a Márcia por ter nos convidado, né, a participar dessa luta contra o EAD, ao Dr. Paulo por ter adotado a causa junto à Assembleia. E com relação ao projeto de lei, que quando o Dr. Paulo fala assim, é melhor a gente tomar cuidado, porque se for para ficar do jeito que está, com os 20%, a gente vai acabar dando brecha, né? Eu acredito que a gente tem que ter um português claro, aonde no máximo 20%. Isso. Porque é o que a lei prevê, então a gente não pode diminuir, a gente não pode querer 10% que a gente vai levar na cabeça.
Mas quando a gente coloca no máximo 20%, a gente tem aí dentro das diretrizes curriculares disciplinas que não vão fazer a menor diferença para o aluno se ele fizer EAD. Porque são disciplinas em que não vai afetar o profissional da saúde no atendimento ao paciente, na interpretação do exame. São disciplinas que eles são obrigados a fazer pelas diretrizes do MEC, mas que são disciplinas que não vão determinar se ele vai ser um bom biomédico, um bom médico, um bom farmacêutico. E a gente tem que deixar, talvez, no português claro, para que a instituição de ensino não coloque uma anatomia como EAD. Que ela coloque essas disciplinas, que seriam de eixos básicos da nossa educação, como esses 20% EAD. Porque, a partir do momento em que o aluno reprova em uma disciplina de anatomia EAD, que tipo de profissional da saúde ele vai ser lá na frente? Ou que ele aprove, né, que é pior. Se ele aprovar, ele não vai ter visto nada e ainda vai dizer que sabe, porque ele aprovou. Então, a gente tem que cuidar, quando a gente conseguir fazer o texto final, em deixar, talvez, claro, quais são os eixos dentro da educação que a gente pode estar colocando nesses 20% EAD, que vai afunilar ainda mais para permitir que o profissional saia sem deficiência nas disciplinas específicas. Tá? Então, acho que a gente tem que cuidar esse detalhe, né, e parabenizar aos representantes que foram lá na governadoria no dia, e a todos que, às vezes, a gente não consegue comparecer aqui um dia, né? Mas sempre tem um dia que a gente acaba conseguindo vir. Então, todos aqueles que vêm lutando junto com o grupo. Tá? Obrigado, Obrigada. Cíntia. Márcia. Cíntia, quando a gente coloca, né, o que está na legislação, os 20%, a preocupação é com o MEC, né, que não tem a supervisão sobre esses 20%. E não só assim, pela carga horária das disciplinas EAD ou presencial, mas também com os polos. A gente sabe que eles têm, com relação à nota, né, da avaliação deles, eles podem ter tantos polos, é permitido até tantos polos. Eles têm, eu acredito, não tenho certeza, não vi o conteúdo, mas aquela representação que o presidente do Federal fez, ele colocou tudo isso, pedindo providências pela falta de fiscalização e da exposição do MEC sobre esse assunto. Por quê? Porque as instituições estão fazendo o que bem entendem, descumprindo a lei e nada acontece, né? Então, assim, por isso que a gente não queria o 20%. Por quê? O 20% está aí hoje e eles fazem o que eles querem. Eles põem 50%, 60%. O microfone. O microfone aí. Mas os 20% que está na legislação são para cursos presenciais. Então, acho que a gente colocaria, porque vai sair a modalidade EAD. A partir do momento, por mais que a gente lance, vai ser EAD 20%, o aluno ele vai entender que aquele curso não vai ser EAD. Entendeu? Os 20% que está na legislação, o curso presencial que o aluno que eu dou aula hoje faz, ele também tem que cumprir em qualquer instituição. Ele é uma modalidade presencial, né? Só que 20% o aluno... E eu digo para vocês que o aluno não gosta dos 20% EAD. Ele não gosta. Mas ele tem que fazer, ele reclama porque que ele está pagando um curso presencial, porque que tem que ser EAD. Mas a lei diz EAD e, nesse ponto, quando o curso é presencial, o MEC fiscaliza. Ele tem lá o cuidado de ver se o aluno não está excedendo os 20%. Então, a gente deveria fechar em 20% e, automaticamente, o EAD vai acabar caindo, sem a gente dizer que não pode ter 100% de EAD. A gente limita a 20% de EAD. E... só um pouquinho. Só cursos 20% EAD, que daí a gente acaba tirando essa modalidade totalmente à distância que eles inventando. Eu concordo, porque a gente não tem como ir contra o MEC, né? Então, o MEC, ele já abriu que até 20% poderia ser EAD. Então, assim, o que a gente tem que fazer é saber que é presencial e que 20% é o mínimo que eles concedem, como no curso de farmácia. Hoje, a gente tem 80% presencial, que é o que já acontece, e 20% EAD. E que nós temos que fiscalizar para ver quais são as disciplinas. Se essas disciplinas, elas
podem ser EAD, que não vai afetar esse profissional, porque tem disciplinas que realmente são importantes para que ele se qualifique. Então, isso tudo é feito pelo MEC. Então, acho que a gente não tem como ir contra o MEC, né? Eu vou complementar o que a Cíntia disse, o que a Kelly e a Márcia estavam discutindo, e principalmente o que o Rafael também nos trouxe. A portaria 1134, de 10 de outubro de 2016, é a que está em vigor. É a portaria do MEC. Ela diz no seu artigo 1º que as instituições de ensino superior que possuam pelo menos um curso de graduação reconhecido poderão introduzir na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais, regularmente autorizados pelo MEC, a oferta de disciplinas na modalidade à distância. Até aí, beleza. Parágrafo 1º. As disciplinas referidas no caput poderão ser ofertadas integral ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse. Não é que tem que ter os 20%. Não ultrapasse. Pode ser 10, pode ser 8, pode ser 0. Da carga horária total do curso. Bom, aí a portaria 4.059, que ele transformou para essa de 2004, de 2016, ela trazia que você tinha que ter também o curso semipresencial que não ultrapassasse. Nós não temos que usar essas palavras, porque isso detona a saúde de qualquer forma e denota uma falta de comprometimento com os cursos presenciais. É o que o Carlos Alberto falou na fala dele. Nós temos o nosso projeto de lei que foi aprovado, que teve a mudança, tirou exclusivamente. Aquele ali, vocês são de acordo que não se mexe mais, é isso? Não faz substitutivo, porque eu acho que não vai passar mais. E nem emenda nesse projeto. Vamos ficar quieto com ele. Beleza? Todo mundo de acordo? Então, ótimo. Então, está encerrada aquela discussão. Agora nós temos o da graduação. E está assim. E já sei que nós temos... Temos um posicionamento favorável já, dentro da casa. Tá? Para não falar mais coisa e atrapalhar. Aí diz assim o projeto. Dispõe sobre a proibição da formação profissional dos cursos de graduação da área da saúde na modalidade ensino à distância na sua totalidade. A proposta nossa, do meu jurídico comigo, e é o que vocês estavam falando, veja se vocês concordam, para ficar dessa forma agora em ementa. Dispõe sobre a proibição da formação profissional dos cursos, continua a palavra proibição, dos cursos de graduação da área de saúde na modalidade ensino à distância ou desde que esta oferta não ultrapasse 20% da carga horária total do curso. Essa é uma ementa que a gente pode melhorar, tá? Mas o que é que eu entendo vendo vocês falarem agora aqui, Kelly? A fiscalização do disposto no artigo 1º, que seria essa ementa, é de competência do Conselho Estadual de Educação, sem prejuízo da atuação do Ministério Público, dos conselhos de fiscalização profissional dessas categorias e de demais instituições incumbidas do cumprimento desta lei. Eu acho que aqui nós temos que fortalecer os conselhos. Porque aí vai ser igual, por exemplo, eu vou pegar a sua área das farmácias. Tem uma farmácia que está vendendo carvão, pode? Mas está vendendo. Bom, mas ele teve que entrar na justiça. Porque na época eu era vereador em Campo Grande e fizemos também uma lei municipal proibindo a venda desses produtos. Você entendeu? Alheio à área da saúde. Estava vendendo bebida alcoólica numa dessas 24 horas, vocês que são mais antigas da farmácia sabem disso. E eu fui para a televisão, eu tinha um programa médico da família e fui. Mais antigas e assim, experientes, Márcio. Você é boba mesmo, hein? Faça a sua interação medicamentosa com álcool, né? Faça logo a sua interação. O efeito. Potencializa o efeito.
E eu tinha um programa médico da família, que vocês lembram? Eu levei o presidente do conselho de farmácia da época. E ele falou abertamente e eu bati na televisão. O que aconteceu? A população começou a não querer ir nesta farmácia. Olha o valor da comunicação. Olha a importância da divulgação. Então, se nós jogarmos mais força para o Conselho Estadual de Educação e os conselhos regionais, nós vamos estar fortalecidos nessa lei. Porque se ficar dessa forma aqui, é de competência do Conselho Estadual de Educação, sem prejuízo, não está falando nada. Você vai se você quer, não. Vai ter que ter a fiscalização, vai ter que ter o aceite, vai ter igual tem para ter uma sala de vacina lá no meu consultório, eu tenho que ter da Anvisa, da Vigilância Sanitária do município, senão eu não posso. É isso que nós temos que nos pegar. Porque aí vocês vão verificar em loco. E vocês, fisioterapeutas, são muito inteligentes. Não que nós não sejamos, mas vocês são mais astutos. Vocês fizeram uma documentação, você tem essa documentação? Onde vocês valorizam, mas valorizam sem eles sentirem que ali está sequestrado somente até 20%. Criam até o dia do educador à distância. 26 de novembro, se não me engano, está aqui, né? Quer dizer, se nós não fizermos nada, vai continuar essa porcaria que está. Se nós fizermos isso que eu estou propondo, nós vamos até, não pode ultrapassar. Vai ter curso que vai falar, e nós vamos aí para a imprensa. Olha, o curso lá, fulano de tal, é presencial. É claro, como você disse, Cíntia, que eles vão querer o presencial. O que ele disse, Rafael, é verdade. Você quer o tato do seu professor, você quer o ombro amigo, você quer um conselho, você quer o olho no olho, você quer pegar, olha, como é que vai fazer uma manobra de reabilitação se não tiver uma pessoa te orientando ali? Como que você aprendeu? Vendo a imagem? Não é assim. Não é assim. Lógico. Então, nós podemos, dali de um limão, fazer uma limonada. Acho que nós vamos ter que, antes de vir para a votação, mudar esse projeto. Porque ele já está vindo já. Porque eu acelerei aqui dentro. Porque eu achei que a coisa ia andar bem antes da eleição. Vamos votar logo antes da eleição, senão depois não vota. Agora eu quero ouvir vocês. Se a gente faz, se a gente muda alguma coisa além disso. Porque eu acho que se a gente colocar lá em cima no caput, que é o artigo 1º, é o caput sempre. Você já amarra. E eles, vocês, colocaram as modalidades que poderiam ser à distância. Dá duas matérias aí do seu curso, uma que pode e a outra que não. Vamos ver. Depende da universidade, até cultura teológica. Aí, cultura teológica faz à distância. Pronto. Você entendeu? Eu, no curso de medicina, eu tive... Vamos ver qual que poderia. Nós tivemos... Não, eu sou da época... Não, eu tive o SPB. Eu tive o SBB na Federal. Você fez lá na Federal? Que virou EPB depois. Você fez aqui também? Estudo dos problemas brasileiros. Eu tive EPB também. Então, era EPB. Era o SPB, ficou EPB. Essa pode ser a distância. Metodologia científica eu tive também. Boa, 2 já da medicina à distância. Bicho, acabou. Na medicina não tem. Ah, farmaco à distância. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Oi? Eles têm que ter disciplina de exatas, matemática. Quem? Agora. Todos os cursos. De medicina? Mas é só no primeiro ano. No primeiro Não, mas então põe esse dos 20%. Não, Então. porque eles têm os eixos que eles têm que seguir e tem os eixos... Eu acho que na sua tem, na educação física, tem alguma matéria que pode ser. Essa aí, é isso aí. Nós podemos fazer, dentro das nossas, colocar isso. Selecionamos. Vamos juntar os 14 conselhos e selecionarmos, por exemplo, o que nós temos em comum. Essa EPB é em comum para todo mundo. Não sei se ainda tem. Pois é, eu sou mais antigo que vocês aqui. Paulo, Mas, oi. a gente pode colocar... Tem 4, eu não lembro agora quais são, mas tem 4 eixos da educação. Social, exata, humana e da saúde. A gente coloca, por exemplo, as ciências, o eixo das ciências sociais
como EAD. E ela tem que ter Então, pronto. uma porcentagem do currículo deles, tem que ser em qualquer curso. É uma diretriz, né? Então, nós não Daí a gente estaríamos coloca ferindo esse. a portaria do MEC, nós estaríamos dando um avanço, porque aí seríamos exemplo para todo o Brasil, e sairíamos tranquilos da votação. Eu acho que é uma forma inteligente de agirmos. Por quê? Vai ter a distância, eles vão economizar com alguns professores, que é o que eles querem, e nós não vamos perder a qualidade. Se eu não... Você sabe o que eu lembro do curso de OSPB? Nada. Nada. Eu não lembro. Eu não lembro. Você entendeu? Então eu falo para vocês que não me fez falta, porque eu sou um ótimo pediatra, não me fez falta. Com toda a humildade minha, eu sou um bom profissional. Lotado meu consultório, quer dizer, então não é essa matéria e não ia, tanto é que eu não lembro. Agora, a farmacologia eu lembro toda, senão eu não poderia prescrever meus medicamentos. A radiologia eu lembro, senão eu não poderia olhar um raio-x, eu ia ter que esperar o laudo chegar para mim poder medicar, e não é assim mais. Hoje tem muitos lugares que você pede o exame, o paciente vai e já vem no seu computador. E aí você mesmo lauda e você mesmo já medica. Quer dizer, se nós encontrarmos esse meio comum, se vocês estiverem de acordo, eu acho que nós já resolvemos esse problema. Eu me sinto contemplado dessa forma. Porque, do contrário, eu vou dizer para vocês, se for para falar que pode fazer 20%, deixar livre a coisa, eu vou tirar a lei e não vou deixar votar. Porque eu vou passar vergonha. Porque eu vou estar votando uma coisa que não vai estar sendo depois fiscalizada. Eu não vou entrar com uma lei que vai deixar do jeito que está, porque do jeito que está nós não concordamos. Eu vou enganar a mim mesmo. Nesse momento da política, eu vou me enganar. Se a política está tão falastrada, está mal falada por conta disso, pessoas que fazem, como você disse, Carlos Alberto, faz uma lei, deixa um hiato para o cara poder surfar. Ninguém quer mais isso, ninguém quer mais isso. Nós precisamos de coisas firmes, definidas. Vai lá na América do Norte e vê se a coisa não é firme. Tem curso EAD? Tem. Mas qual é o curso EAD? Dessa forma que nós estamos falando aqui. Você sai do seu colegial e entra na universidade se você tiver condições de entrar na universidade. Senão você não entra. E se você entrar e não tiver bom aproveitamento, você não sai. Ah, mas eu jogo basquete, ele que é alto ali. Pode jogar. Vai ficar jogando basquete até 60 anos, porque você não sai da faculdade. Não é o jogar basquete que vai fazer ele formar educador físico, não. São as condições dele para poder servir a população depois. Eu penso que se nós fizermos essa resolutividade aqui, nesta reunião de hoje, marcamos uma outra reunião para, na semana que vem, definirmos essas matérias, essas disciplinas, e aí cada um com seu conselho buscar esse entendimento. Aí você traz 5 das suas, você traz 5. Nós vamos pegar e somar na carga horária, porque tem que dar 20%, até 20%. Nós podemos botar 15%, é até 20%, 15% está aqui. Você entendeu? Essa nós já botamos na lei. Na lei. Aqui no Mato Grosso do Sul, pode com essas matérias. Acabou o problema. Pois não, Carlos. Dá o microfone ali para ele. Só tem que tomar cuidado, porque os currículos, eles mudam de universidade. Não, mas aí o eixo que ela disse. Isso, aí tem que tomar cuidado de não nominar por disciplina. Não, os eixos. Ah. Por exemplo, eu estou fora da universidade, eu não sei como é que funciona isso. Nós temos que perguntar para quem está nas universidades. Outra coisa, as diretrizes... Vão poder ajudar bastante na elaboração desse. As diretrizes curriculares, elas estão sobre reformulação nesse No momento. microfone, Carlos, no microfone. Elas estão sendo reformuladas, então... porque tudo que a gente está falando agora aqui, de que agora é assim, a 20%, pode mudar. Isso está em reformulação neste momento. A fisioterapia está em consulta pública, vai reformular as diretrizes. Inclusive, tem uma discussão de um grupo, não sei se é da Benfísio, que vocês têm esse documento da Benfísio, né? Então, tem uma corrente aí que fala que considera essa estratégia a mais sensata, e tem uma corrente que não, que inclusive fala que tem que ser 100% presencial.
Então, talvez seja estratégico também pensar. Não sei se as outras profissões ela já Nossa, foi também. definida. A farmácia também está com mudanças. Então, podem de haver diretrizes. mudanças na atual legislação das diretrizes curriculares de cada curso da graduação em saúde. Elas são muito parecidas, né? Elas são praticamente idênticas, né? Então, acho que mudando uma, todas mudam no mesmo sentido. Coloca o eixo e coloca até 20% sem denominar as disciplinas. Sem denominar. a Coloca o disciplina. eixo e coloca assim, eixo social, né, no caso, até 20%. Pronto. Na Os justificativa, outros vão nós ser- damos exemplos de disciplinas. Isso. Você entendeu? Na justificativa, porque o que não é da área da saúde lá, ele vai ler a justificativa e falar, isso aqui realmente não vai ter problema. E vota. Você entendeu? E o aluno, o acadêmico, a hora que ele faz, ele olha, ele fala, não, isso aqui realmente... Bom, beleza, eu vou fazer em casa. Hoje, os cursos de pós-graduação do curso de Direito são feitos em casa. Não são mais presenciais. Mas o direito pode ser feito inteiro em casa, de repente. Só o júri que ele tem que ir lá para ver. Minha filha é formada em advocacia. Eu não posso dizer como que é a faculdade, se todo o curso poderia. Mas uma grande parte do curso de Direito pode ser feita pelo computador. Pode. Você entendeu? É um curso que você tem que ler, estudar e ver lá o Código Penal, decorar as leis, ver as leis e acabou. O que o nosso não pode é isso. É você decorar a forma que você vai fazer a reposição do braço que foi engessado. Como? Cada um é cada um. Cada gesso é um gesso. Cada braço é um braço. Cada fratura é uma fratura. Ou o educador físico querer dar a mesma para mim e dar para ele, que é mais magrinho, que é mais... Não tem como. Você vai pegar cada paciente e vai orientado da forma que a sua experiência traz. Nutrição é a mesma coisa. Então, não tem como. Você entendeu? Eu já cheguei certa feita num hospital e o pessoal da enfermagem estava colocando um senhor para fazer uma tomografia, Odemir, lá da Santa Casa. E aí, não põe não, não é assim não. Olha o peso dele, ele não pode ficar nessa máquina. Tem uma ali que é aberta, é ali que ele vai fazer. É o técnico que sabe. A enfermagem ia botando o cara deitado já. O cara ia entalar lá, não ia sair aí. Quer dizer, tem tantas coisas que é o dia a dia, é a sua prática. Então, a minha sugestão é essa, para que a gente possa ter esse encaminhamento dessa reunião do dia de hoje. Se vocês concordam, vamos votar aqui. Marcamos uma reunião para a semana que vem, que hoje já é sexta, semana que vem. Por quê? Porque vai vir para o plenário. E a hora que vir para o plenário, eu vou pedir vista. Mas eu que sou autor, vou pedir vista? Olha que contrassenso. Quer dizer, então eu não quero que vota. Se eu lutei tanto, se eu briguei tanto para ter isso, se aquele dia vocês acompanharam quem estava aqui, a luta que foi. Se nós fizermos essa modificação antes, ele não vem para o plenário. Eu converso com o relator, que já conversei com ele, está tudo certo. O relator olha, vai ser até mais palatável para ele dar o parecer favorável, porque nós estamos dando uma abertura que já existe. Nós não estamos criando essa abertura, nós estamos nos adequando. E aí, essa do Conselho de Educação, meus amigos e minhas amigas, aí a luta é nossa lá. É lá. Vamos fazer a lei aqui. Com a lei aqui, nós vamos brigar lá. Não queremos que veta. Não é para vetar. Nós queremos isso aqui. Ó. O que é federal, nós queremos que seja feito igual ao federal. Essa resolução, ela monta... Eles têm reunião de conselho, eu acho que mensal. Na saúde, eu sei que é mensal. Deve ser mensal. Eles fazem a portaria ajustando conforme a legislação estadual e acabou. Você entendeu? O que vocês acham? Pode ser? Pode ser? Todos estão de acordo. Qual dia da semana que poderia ser feita essa reunião? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, porque depois começam as campanhas, as eleições, e aí começa a ficar difícil as coisas aqui dentro. Quarta-feira de tarde, pode ser? Pode? Todo? Não, Carlos não pode. Pode vir alguém. Terça-feira à tarde? Você tem reunião? Pois é, eu tenho consultório, mas eu peço para Kelly me atender lá na clientela. Sexta-feira à tarde é muito tempo? Muito longe? Eu acho que perde. Perde. Até porque eu acho que só é ajuste agora. Eu acho que agora está palpável. Eu estou satisfeitíssimo com essa reunião de hoje.
porque nós conseguimos avançar. Não, e terça de manhã? No primeiro horário. Sabe? Não, segunda tem audiência pública. Terça de manhã não tem audiência pública. Terça nós temos o plenário, a gente pode vir, porque a Comissão de Justiça é na quarta. Eu já posso... É até melhor que seja terça. Pode. Alguém lá pode? Ótimo. Márcia pode. Então vamos marcar 8 horas. Você traz os eixos? Tá. Ó, hoje é sexta, não... mas na segunda, vocês têm amigos docentes. Cada um pede da sua área, viu, Rafael? Pede lá ver com o Marcelo, com alguém lá, os federais lá, os conselheiros, você. Busca com alguém, o Carlos também na fisioterapia, pegar o eixo para a gente ajustar. Ó, é o eixo social. Pronto, esse é o menos traumático. Vamos botar eixo social e acabou. Pode ser? Então, terça-feira, 8 horas aqui nessa sala. Tudo bem? E aí vamos convocar Márcia e amigos. Todos vocês no grupo lá, os outros conselhos que não estão aqui. Psicologia. Porque depois que a gente... Tá aqui o nosso querido amigo vereador Deco Cristal, do município de Jardim. Se faz presente nessa audiência. Depois que a gente decidir, como nós estamos em 5, nós somos 14. A gente decide. Aí depois o cara, na psicologia não dá isso aqui. Mas peraí. Agora não dá mais para retornar. Você entendeu? Não, mas então nós temos que exigir a participação. Pelo menos de um representante, como o Rafael veio e contribuiu. É isso que eu acho importante. As nutricionistas estão em reunião fora, né, Márcia? Isso, a Cristina e a Dulce. Elas vão poder ajudar bastante. Elas também. Mas aí no grupo já falamos para trazerem essas cargas horárias, porque a gente tem que ter a carga horária dentro do curso, não é só o eixo. A carga horária para ver se dá os até 20. Tudo bem, Cíntia? Então tá marcado, tá? Alguém quer fazer mais algum comentário, algum posicionamento? Não? Tá de bom tamanho? Então declaro encerrada a presente reunião, convocando os senhores e as senhoras para terça-feira às 8 horas da manhã. Obrigado.